Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos dizer juntos? Jesus respondeu. Mas está fraquinho. Vamos lá. Jesus respondeu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mais uma vez. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Senhor meu Deus, nós cremos nesta palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Abra os olhos do nosso entendimento e nos ensine a ser ousados na Tua presença, Pai. Desperta sonhos, dá sonhos vindos do Teu coração para o nosso coração, Pai. Desperta sonhos que estão enterrados e realize a Tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Oramos, nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer e recebendo do Senhor nesta manhã tudo aquilo que é possível para o Senhor, Pai. Para os homens pode parecer impossível, mas nada é impossível para o Senhor. E cremos na Tua palavra e andamos pela fé e vivemos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Quando a gente fala de ano dos sonhadores para 2019, nós temos que entender o que são sonhos. O que é um sonho que nós temos? Nós estamos falando de você dormir e aí ter aquele sonho durante o teu sono, durante a noite, que às vezes você não entendeu, não sabe o que é. Ano dos sonhadores tem a ver com os sonhos que Deus colocou no nosso coração. O que Deus colocou. Não precisa ser um sonho também gigantesco. Eu tenho um sonho de comprar a Nestlé. Eu tenho um sonho de dar a volta ao mundo em 80 dias. Não é relacionado a apenas essas coisas, mas sonhos que Deus colocou no nosso coração. Pode ser o sonho de ver os seus filhos num relacionamento sério e verdadeiro com Cristo. Talvez seja o sonho de ver o seu casamento caminhando em paz, alegria e crescimento. Talvez seja um sonho, como nós vimos no testemunho desta jovem, que é um sonho familiar, de ter um emprego com um salário melhor, ter o seu carro, ter sua casa própria. Sonhos que Deus colocou no nosso coração. E primeiramente eu quero dizer que esses sonhos não são produzidos pela vontade humana, eles são produzidos pela vontade de Deus na nossa vida. Quando estamos ligados ao Senhor, nós começamos a diferenciar o que é desejo humano e o que é vontade de Deus para nós. Quando se trata de ser um sonhador, como José, como muitos outros homens de Deus na Bíblia, nós não estamos falando de você inventar o seu próprio sonho, de você criar o seu próprio desejo, de você colocar um desejo no coração e dizer, é isso que eu quero. Muitas vezes esses desejos não se cumprirão, porque são apenas desejos do seu coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Diga comigo, o coração do homem é enganoso. Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não confundir desejo do meu coração com o sonho que Deus colocou no meu coração. O sonho que Deus coloca no nosso coração é algo que nos consome, é algo que nos dá motivação, que nos dá paixão, é algo que nos leva a ter vontade, a lutar por aquilo, e geralmente é aquilo que consome a nossa vida, é aquilo que nos desperta, é aquilo que captura o nosso coração, o nosso espírito, aquilo que inflama a nossa imaginação, nos enche de esperança, e
exige coragem e perseverança para lutar. Por que a Ayla pôde contar esse testemunho que nós vimos? Porque Deus colocou um sonho no coração dela e ela lutou por aquilo, ela teve coragem e perseverança, mesmo quando a prova veio antes do sonho, antes da realização do sonho. Quando a prova vem, quando a luta vem, antes da realização do sonho, permaneça firme e corajoso, porque Deus vai honrar e Deus vai fazer a vontade dEle. Deus vai cumprir o melhor dEle na sua vida. Então nós podemos definir sonhos nesse momento, nesse propósito que Deus tem para a nossa vida, como as imagens e a visão que temos do futuro e que revelam parte da nossa vida e de que o que nós esperamos para amanhã é muito melhor e maior do que aquilo que já vivemos. Então é uma visão, é a imagem que nós temos dentro de nós, de algo que Deus nos move e nós temos ânimo e vontade de alcançar. E eu sei que este vai ser o ano dos sonhadores, porque quando comecei a orar e esperar em Deus uma direção para o ano de 2019, porque isso também não pode ser fruto da nossa imaginação e desejo do meu coração, tem que vir de Deus. No final de 2017, quando Deus nos deu a direção para 2018 como o ano da bondade do Senhor, nós não entendíamos ainda tudo que estava ligado a essa direção, a essa visão de Deus, de ano da bondade do Senhor, que temos vivido e declarado profeticamente em 2018, mas no passar dos meses de 2018, começamos a viver a bondade do Senhor, e entender que a bondade do Senhor não é só Ele nos encher de coisas boas que nós gostamos, mas é experimentar que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando as coisas não vão do jeito que a gente queria. Mesmo na hora da luta e da prova, Deus continua sendo bom. Deus nos mostrou que ano da bondade do Senhor é ano de sermos bons, é ano de aprender a perdoar. Eu me lembro que eu não sei se foi no culto da virada de 2017 para 2018, ou se foi no primeiro dia do projeto de vida, não me lembro, mas eu me lembro que eu preguei sobre de onde veio a expressão, o ano da bondade do Senhor, em Isaías 61, e depois Jesus disse isso em Lucas capítulo 4, e nós fomos lá para Levítico, quando Deus estabeleceu o ano do jubileu, porque o ano da bondade do Senhor tem a ver com o ano do jubileu em Israel, o ano do perdão de pecados e dívidas. Então, o ano da bondade do Senhor é ano de aprender a perdoar, é ano de cancelar dívidas. Então eu não sei o quanto você tem vivido a bondade do Senhor, mas eu sei que foi uma palavra profética de Deus sobre a igreja, e nós temos vivido o ano da bondade do Senhor, e é claro que vamos viver sempre a bondade do Senhor, mas esse ano Deus tratou muito comigo, e creio que com todos vocês, a respeito da bondade dEle. E aí, quando Deus começou a despertar o meu coração, e a me dar a visão que 2019 seria um ano de um renovo, de um renascimento, e eu via como que uma plantinha nascendo numa terra seca. Quem já fez aquela experiência de plantar o grão de feijão no algodão e começar a ver o feijão, nasce aquele brotinho, as primeiras folhas? Quem já fez essa experiência? Eu comecei a ver mais ou menos como que isso, um brotinho nascendo, e comecei a sentir Deus ressuscitando sonhos, Deus fazendo renascer sonhos, Deus trazendo um renovo ao coração, a esperança das pessoas, e aí veio a direção, e o estado inteiro também na igreja quadrangular, também começou a adotar essa visão, e hoje no estado inteiro, o ano será 2019, será
declarado como o ano dos sonhadores, porque é o ano que Deus está dando novos sonhos, Deus está refazendo, ressuscitando sonhos que estavam acomodados, que estavam enterrados no coração de muitas pessoas. É algo que é um renovo, é um renascimento, é a volta de ter esperanças e expectativas, porque os sonhos, quando vêm de Deus, eles nos movem e nada pode nos segurar, irmãos. E quando eu fiz uma reunião com a equipe pastoral, alguns dias atrás, antes de eu viajar, estávamos conversando, e a pastora Patrícia, eu não sei se ela está aqui agora, a pastora Patrícia, que ficou 4 meses em Israel neste ano, e ela esteve lá na festa dos tabernáculos em outubro, e o ano judaico começa geralmente em outubro, não é como o nosso calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, lá o ano judaico ele começa em outubro e vai até o próximo outubro, e lá já é ano 5.770 e não sei quantos, e aí todo ano na festa dos tabernáculos, eles também consagram um tema, e eles declaram profeticamente aquele ano como um ano específico de alguma coisa. Aí a pastora Patrícia começou a dizer que ela estava na festa dos tabernáculos, e o tema daquele ano profético em Israel era ouse sonhar, e eu fiquei impactado com aquilo, porque eu não sabia que havia sido assim lá, e testificou aquilo que Deus está querendo fazer na vida de cada um de nós. E é por isso que eu quero te dizer nessa manhã, ouse sonhar. Ouse sonhar. É por isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, ouse sonhar, porque os sonhos vieram de Deus para o seu coração, e Deus cumprirá esses sonhos na sua vida. Ouse sonhar. Se você não está motivado por algum sonho que Deus colocou no teu coração, e eu volto a dizer, não precisa ser um sonho gigantesco, mas pode ser um sonho de coisas do cotidiano, da família, da vida normal e natural das pessoas, mas eu quero novamente te dizer, ouse sonhar, e se não há um sonho, nestes dias Deus vai produzir um sonho, renascer um sonho, renovar um sonho no seu coração, ressuscitar sonhos na sua vida, porque Ele é um Deus de sonhos para o seu povo, e é um Deus que realiza sonhos. Diga para quem está do teu lado, ouse sonhar, meu irmão, minha irmã. Deus é sonhador. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus é sonhador. Quando você lê Gênesis capítulo 1, onde a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí Deus disse, haja luz, e houve luz. Como será que isso aconteceu? Vamos usar também a nossa imaginação. Use a sua imaginação. Você já reparou que a imaginação do homem, ela é riquíssima? Vou dar um exemplo. Quem já leu um livro e depois assistiu um filme baseado no livro e ficou decepcionado dizendo, o livro é muito melhor do que o filme? Quem já leu um livro e depois viu o filme e se decepcionou com o filme? Sabe por quê? Porque quando você lê, a tua imaginação, ela é tão rica, que ela cria um cenário, uma ideia muito maior do que a ideia que o filme conseguiu refletir, transmitir. A imaginação é muito mais frutífera. E o filme ele consegue transmitir apenas uma parte daquilo que você imaginaria. Uma parte. A imaginação vai mais além. Então use a sua criatividade, a sua imaginação. Ano dos sonhadores tem a ver com você ter imaginação, você deixar a tua imaginação ir além. Você começa a imaginar.
Você começa a visualizar aquilo antes do tempo. Em Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Deus vê antes de acontecer. Deus imagina antes. Então eu começo a imaginar. Quando Deus disse haja luz, Ele já tinha imaginado o que Ele queria criar. Porque Ele não disse assim, haja luz, para ver o que ia aparecer. O Criador já tinha toda a ideia na sua criatividade, porque Deus é criador. E a criatividade foi Ele que colocou dentro de nós, como uma característica dEle em nós. A imaginação é algo que Deus nos deu. Você pode imaginar coisas gloriosas, e aquilo que Deus colocou no teu coração, Ele vai cumprir. Porque para os homens, pode parecer impossível, mas para Deus, tudo é possível. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Então, Deus imaginou a luz, e aí Deus disse, haja luz, e como Ele imaginou, se fez. Ele imaginou os oceanos, os mares, a terra seca, as montanhas, as planícies, os vales, os rios, as cachoeiras, tudo Deus imaginou antes. Ele desenhou em sua imaginação. Quem sabe até Ele desenhou em sua prancheta celestial, vai ser tudo assim. E aí quando Ele falou para criar, Ele criou exatamente como Ele projetou, como Ele imaginou. Ele imaginou o homem. Como Deus imaginou o homem? A sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele disse, ele pensou, ele imaginou, vai ser assim. E aí ele pegou o pó da terra e fez o corpo do homem, como ele imaginou. Soprou o fôlego de vida, soprou o espírito no homem. E deu ao homem características que ele imaginou e sonhou. Então Deus é criador. Deus, Ele imagina algo e Ele cria. Ele imaginou um povo. Ele via uma humanidade pervertida, Ele via pessoas que corriam atrás de seus próprios desejos. Ele imaginou, eu vou ter um povo meu, que vai me honrar e me buscar de todo o coração. Ele imaginou aquele povo, então ele chamou Abraão, fez promessas para Abraão, e Abraão já era velho, 75 anos, sua esposa era estéril, e ele fez uma promessa para esse homem, dizendo, você vai ser pai de uma grande nação, e essa nação vai me servir, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí como ele imaginou, mesmo quando Abraão já achava que quase não dava mais, já tinha 100 anos, 99 anos de idade, Sara 90, não tinha mais esperança, velhos, mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E aos 100 anos, Abraão foi pai de Isaque, filho da promessa, e ali Deus estava começando a levantar aquela nação que ele sonhava ter, a nação de Israel. Deus sonhou com um povo no mundo inteiro que o adorasse, que o amasse de todo o coração, que o servisse e o honrasse acima de tudo. Deus sonhou não só com judeus, mas sim com gentios, de todos os povos, americanos, europeus, africanos, asiáticos, brasileiros. Deus sonhou em ver um povo que
o amasse de todo o coração, um povo apaixonado pela presença dEle, um povo cheio do Espírito Santo, que buscasse a presença dEle continuamente, um povo que amasse o Senhor mais do que ama o mundo, e Ele sonhou com esse povo, então Ele enviou o seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar, e atrair para si, aqueles que fossem alcançados, com esta mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho de Jesus, e Deus levantou esse povo na África, na Ásia, na América, Ele levantou esse povo em São José do Rio Preto, um povo que o adora, um povo que o ama, Ele levantou uma igreja no mundo inteiro, porque Ele sonhou com um povo que o servisse e o amasse de todo o coração. Aleluia! Deus sonhou com você. Tem mais uma música para nossa listinha assim, Deus. Você é fruto dos sonhos de Deus. Diga assim: eu sou fruto do sonho de Deus. Fale para quem está do teu lado: Deus sonhou com você. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus sonhou com você, o amando. Deus sonhou com você nessa manhã de domingo aqui, para adorá-lo de todo o seu coração. Deus sonhou com isso. Deus sonhou com a tua adoração espontânea. Deus sonhou com você ser uma pessoa apaixonada por Ele. Deus sonhou. Ele te ama. Ele te ama. Então Deus sonhou: haja montanhas, haja plantas, árvores. E Ele disse: faça. Quando Ele libera a palavra, acontece da maneira que Ele imaginou. Eu ouvi um testemunho de um pastor de jovens que disse assim: olha, um dos jovens mais, que eu tinha mais expectativa na igreja, num determinado dia, começou a namorar e se envolver com uma moça e engravidou aquela jovem. E aquilo foi terrível. E daí, alguns meses, aquele jovem engravidou outra moça, uma segunda moça. Então aquele pastor de jovens estava tão preocupado, e daí mais alguns meses ele engravidou uma terceira moça. E aí o pastor de jovens o chamou no seu gabinete e disse, conversou com ele, ele estava muito arrependido e muito constrangido, mas engravidou 3 moças em um período de poucos meses. E aí o pastor fez uma pergunta para ele: o que você imagina para a sua vida daqui 15 anos? Será que você consegue também responder essa pergunta hoje? O que você imagina para a sua vida para 2033 ou 2034? Daqui 15 anos, vamos fazer as contas. Vou fazer as minhas contas, 63, quase beirando 64. Daqui 15, né? Não agora. Como você se imagina daqui 15 anos? E o pastor perguntou aquilo para aquele jovem, e ele disse assim: olha, pastor, eu me imagino como você, casado, tendo uma família, criando filhos na presença do Senhor, honrando o meu casamento e minha família. E o pastor disse para ele: então, foque no teu sonho, lute por isso que você quer, corrija teus caminhos daqui para frente. E aquele pastor de jovens então testemunhou que 15 anos depois, aquele jovem estava realmente casado, com uma família, com filhos, criando filhos na presença de Deus. Mas ele teve 3 outros filhos naquela situação errada, fora do casamento, antes do casamento. Mas Deus conserta.
quando você se arrepende, quando você entrega nas mãos de Deus, quando você conserta teus caminhos, quando você endireita teus caminhos e começa a focar naquilo que Deus colocou no teu coração, isso vai ser feito pelo Senhor. Quem olhava para aquele jovem naquele momento do gabinete pastoral, três moças solteiras grávidas dele, podia dizer: é impossível que esse moço agora tenha um casamento digno e uma família abençoada. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aquilo se fez. Aquele jovem se casou e teve uma família e viveu aquilo que ele imaginava para a sua vida. Aquilo que ele imaginava. Como você imagina a sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Deixa Deus despertar isso em você. E eu quero encerrar, irmãos, indo para 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quando a gente fala de sonhadores na Bíblia, quem é que imediatamente vem na nossa mente? Se eu te perguntar, fale de um sonhador na Bíblia. José. E ele era chamado pelos próprios irmãos de sonhador mor. Lá vem o sonhador maior, lá o grande sonhador. Mas Davi era um sonhador. Se você olhar a história de Davi, ele era um sonhador. Eu não vou dizer que se um era maior, e você vai ver durante essa campanha que muitos grandes homens de Deus na Bíblia eram sonhadores. Que Deus colocava sonhos e eles seguiam aquele sonho que Deus havia lhes dado. Quando você vê a história de Davi, e ele chega diante do exército de Israel para levar mantimento para os seus irmãos que estavam lá, e ele não. E ele vê a afronta de Golias para o exército de Israel, e ninguém encarando aquela ameaça do gigante. Davi começou a imaginar: esse homem não é imbatível. Esse gigante de 3 metros de altura, herói dos filisteus, com esse escudo desse tamanho, essa lança enorme, essa armadura, ele é vulnerável, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí Davi começou a imaginar: eu venci o leão dessa forma, com o meu cajado, eu venci um urso de tal maneira, eu posso vencer esse gigante. Como eu posso vencê-lo? Ele começou a imaginar: eu sou bom para atirar pedra, se eu pegar uma pedra e acertar bem na testa dele, eu posso derrubá-lo. E se eu derrubá-lo, eu corto a cabeça dele com a própria espada do gigante. Começou a imaginar antes. Toda pessoa vencedora começa a imaginar antes como ela vai chegar lá. Deus começa a dar estratégias, Deus começa a dar ideias. Toda grande jogada esportiva no futebol, em qualquer esporte, começa antes na imaginação do atleta. A pessoa começa a imaginar, e eu fico imaginando Davi pensando lá: se eu pegar uma pedra com a minha funda, eu acerto no lugar, na cabeça dele, eu derrubo esse gigante e ele vai cair. Então ele vai para Saul e diz: eu enfrento esse gigante.
E Saul diz, mas você não pode, você é inexperiente, você é isso e aquilo. Ele falou, olha, eu já venci leão, eu já venci urso, e esse gigante também vai ser vencido, porque ele está afrontando os exércitos de Israel, ele está afrontando o Senhor dos exércitos. E eu vou. Mas Davi já tinha a ideia e a imaginação de como enfrentá-lo. Saul tentou vesti-lo com a sua armadura, mas não conseguia. Davi não conseguia se mover, não se sentia bem naquilo. Ele disse, não, eu não preciso nada disso. Eu preciso só do sonho que Deus colocou no meu coração, e eu já vejo esse gigante caindo. Eu já vejo gigantes caindo na sua vida em 2019. Eu já vejo gigantes caindo na sua família, na sua vida financeira. Eu já vejo gigantes indo ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Aí Davi foi, e como ele imaginou, ele pegou 5 pedras, mas na primeira ele atirou e foi bem na testa do gigante, e o gigante foi para o chão. Davi era um sonhador. Quando ele construiu o seu palácio, ele começou a sonhar, eu estou aqui num palácio tão bom, e a arca de Deus numa tenda de lona. Eu quero fazer um templo para o Senhor. Davi sonhava com o templo, e só não construiu o templo porque Deus não lhe permitiu. Mas deu a ele o projeto, deu a ele o sonho de Deus para o templo. As medidas, os projetos, a planta, todas as coisas, os cortes, as fachadas, tudo Deus deu para Davi. Ele entregou de mão beijada, entregou todo o material, entregou todo o modelo do templo para o seu filho Salomão construir. Davi era um sonhador. Ele sonhava. Ele sonhava com a capital de Israel, numa cidade dos Jebuseus, uma cidade que ninguém havia conquistado antes, uma cidade murada. Josué tentou, mas conquistaram e os Jebuseus retomaram. Mas Davi sonhava com Jerusalém. Davi era um sonhador. E Deus realiza sonhos. E eu finalizo vindo para esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi e a sua equipe, e os seus guerreiros, eles estavam sendo perseguidos por Saul. Eles tinham fugido para uma região ao sul, e a cidade deles, Ziclag, havia sido atacada e saqueada. Então as esposas de Davi, de todos os seus homens, as esposas, os filhos e os animais tinham sido saqueados e levados pelos midianitas, pelos amalequitas. Levaram eles, a família tomada. As esposas de todos aqueles homens tinham sido levadas, os filhos, os animais, eles estavam angustiados, e a Bíblia diz, Davi ficou profundamente angustiado. Angustiado, angústia, aquela tristeza. Perdi a mulher, perdi os filhos, perdi o meu rebanho, perdi tudo. Perdi. Tem horas que o diabo vem e tenta fazer você ficar angustiado com alguma coisa que ele toma. Chegamos nessa viagem, encontramos o Mateus na quarta-feira, dia 13, se eu não me engano. Encontramos ele no aeroporto, fomos comer junto com ele um lanche que já era tarde. Ele deixou a mochila dele no carro, nos Estados Unidos, e quando nós saímos da lanchonete, o vidro do carro estava quebrado e a mochila dele tinha sido roubada. Com o notebook dele, com o passaporte, com o visto, com os documentos dele, todos. E o que a gente faz num país estrangeiro, numa terra que
que você chega e já é assaltado. O diabo muitas vezes ele quer tirar a tua alegria. E naquele momento ele roubou a nossa alegria com o nosso filho. Ele roubou. Mas Deus tem coisas maiores. Ele não conseguiu roubar a nossa alegria. Ele não conseguiu roubar a nossa paz. Ele não conseguiu tirar a nossa bênção de estar com a família reunida e juntos por 15 dias. E Deus tem coisas muito maiores para dar. O diabo pode levar o que ele quiser material, mas ele nunca vai levar a tua fé, ele nunca vai levar a tua paz, ele nunca vai levar a tua saúde, ele nunca vai levar o que Deus te deu. O que é natural, o que é material, Deus vai dar outro, Deus é fiel, mas o que Deus te deu, o diabo não vai tomar. Davi estava angustiado, que a mulher dele tinha sido levada, os filhos, todo mundo. Davi estava profundamente angustiado, e os homens, os seus amigos, começaram a falar em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas, todos amargurados, todo mundo ali angustiado, amargurado, falavam em apedrejar Davi. E esses mesmos homens que no capítulo 22 eram endividados, eram homens de espírito angustiado, eram homens perdidos, e Davi tinha levantado-os, Davi havia treinado eles. Agora, num momento de angústia e de perda, todos eles falam em apedrejar Davi, porque o coração do homem é assim, as pessoas são assim. Numa hora de angústia, ela se esquece de tudo que já foi feito, ela se esquece da gratidão, de todo o bem que alguém fez, e atira pedras. O homem é assim, infelizmente. Estavam falando em apedrejar Davi. Mas a Bíblia diz no final do verso 6, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Hoje nós estamos aqui para nos fortalecer no Senhor, o nosso Deus, porque o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Hoje você está aqui para se fortalecer no Senhor, e Ele vai te dar força para realizar e alcançar e viver os sonhos que Ele colocou na tua vida. No culto da virada amanhã, quem vai estar aqui no culto da virada amanhã? Aleluia, imperdível, irmãos, culto da virada, a Santa Ceia de janeiro é amanhã no culto da virada, 10 horas da noite, dá uma cutucada em alguém do teu lado, diga amanhã às 10 horas da noite, culto da virada. Primeira comida nossa de 2019, não vai ser uma ceia familiar, vai ser a Santa Ceia do Senhor, comendo pão, bebendo cálice, após a meia-noite, já nos primeiros minutos de janeiro, nós vamos celebrar a virada do ano, na presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá sonhos, e nos fortalece para viver esses sonhos. Davi era um sonhador, mas olha como o sonho dele quase foi enterrado aqui. Perdeu as mulheres, perderam os filhos, perderam o gado, e os seus próprios amigos falavam em apedrejá-lo. E a Bíblia diz que Davi ficou profundamente angustiado. Não foi um pouquinho angustiado. Profundamente angustiado. Profundamente, muito angustiado. É natural ao ser humano
passar por essas situações, mas Deus nos fortalece, e é por isso que você está aqui hoje, é por isso que nós vamos ter culto da virada, é por isso que nós vamos ter 7 cultos seguidos, nos primeiros 7 dias de janeiro, porque nós não nos cansamos em Deus, nós descansamos na presença de Deus, nós nos renovamos na presença de Deus, nós nos fortalecemos no Senhor, Ele nos fortalece, porque Ele é o Senhor. E aqui eu finalizo dizendo 3 coisas. Para você alcançar os teus sonhos, é preciso ter uma fé e uma expectativa viva. Davi tinha perdido a mulher, os filhos, o gado, todos os seus amigos tinham sido saqueados, todos eles tinham sido roubados, mas ele continuava acreditando: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Nós vamos perseguir esses inimigos, e nós vamos resgatar o que foi roubado. E eles perseguiram os inimigos, e eles resgataram as mulheres, os filhos, os rebanhos, eles resgataram tudo, porque Deus é poderoso. Você acredita, irmãos, que Deus pode fazer uma virada total na sua vida, em um dia, em uma semana, em um mês? Se você crê, levanta a tua mão, dá um glória a Jesus, dá glória a Deus, tenha uma fé expectante, tenha uma fé viva em Jesus. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Tenha fé. Mas, pastor, roubaram a minha mulher, os meus filhos, o meu rebanho, roubaram, tiraram tudo de mim. Não tiraram a tua fé. E se você crê, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, e vai acontecer na sua vida. Davi não perdeu a fé. Um sonhador não perde a fé. Em segundo lugar, Davi não desistiu. Não desista. Quando você tem um sonho, quando você escreve o teu sonho, escreve. E o profeta Abacuque diz: escreva a visão em tábuas, para que aquele que passe correndo possa ler. Escreva teu sonho. Ah, pastor, eu não conto meus sonhos, porque José quis contar o sonho dele para os irmãos, aí viu no que deu, né? Você vai ver durante a campanha Projeto de Vida, se isso não foi bom mesmo. Escreva teu sonho. Você escreve teu sonho. Vou dar o dízimo daquilo que eu quero ganhar e não daquilo que eu ganho. Chega na outra semana, você machuca, não consegue cumprir meta, a patroa dá uma carta de demissão, manda embora, e aí? Acabou teu sonho? Não desista dos seus sonhos. Não deixe a angústia acabar com os teus sonhos. Não deixe as aflições acabar com os teus sonhos. Naquele momento, Davi podia ter dito, então: acabou tudo. Está vendo? Samuel foi lá, eu era jovem, ele mandou me chamar, me ungiu, falou que eu ia ser rei, e olha aqui, nem minha esposa Deus não cuidou, meus filhos, tudo, fui roubado, acabou tudo, não tem mais jeito. Davi, naquele momento de angústia, se ele não fosse um sonhador, e se os sonhos que ele tinha não fossem de Deus, ele teria desistido. Mas eu estou falando aqui com homens e mulheres de Deus, que não desistem dos seus sonhos, porque esses sonhos não foram produzidos pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Levante a sua mão e diga: eu não desisto dos meus sonhos. Aleluia. E em terceiro lugar, e fica de pé para a gente encerrar, para que você viva os sonhos de Deus na sua vida, você precisa vencer os traumas do seu passado, as angústias. Você precisa vencer isso. Pense comigo.
Pense, nós conhecemos a história de Davi e sabemos que ele foi atrás dos inimigos, ele alcançou os inimigos, ele resgatou as esposas, os filhos de todo mundo, voltou para casa abençoado, vitorioso, nós sabemos. Continuou fiel a Deus, honrou a Deus. Saul morreu, Davi assumiu o reino, foi o rei mais relevante da história de Israel. Nós sabemos. Mas pare para imaginar aqui comigo. Se ele não superasse aquele momento de angústia e se entregasse emocionalmente e deixasse aquela tristeza o sufocar e colocar para baixo, ele teria alcançado tudo que ele alcançou? Ontem eu fiquei triste em saber que uma obreira de uma igreja aqui da cidade se suicidou. Não foi da Quadrangular, não foi da nossa igreja, mas de uma outra denominação. Como eu fiquei triste. Uma jovem de, não sei se 30 anos aproximadamente, se suicidou. Porque tinha depressão. Ontem alguém me disse que em 2018, eu não lembro exatamente o número, mas dezenas de pastores se suicidaram. Dezenas. No final de 2017, um pastor de São José do Rio Preto, amigo nosso, tentou suicídio. Um pastor que já foi da Quadrangular aqui de Rio Preto, do Nazaré, há muitos anos atrás, hoje, recentemente ele estava em outra cidade, se suicidou. E eu conheci, ele já pregou aqui no Jaguaré, lá pelos anos 2001, 2002, por aí. Se a pessoa deixa essa angústia se tornar uma depressão, se você deixar os traumas do passado, a minha mulher fez isso para mim, o meu marido fez tudo isso, olha, tem uma lista. Talvez você não tenha uma lista escrita, mas você tem uma lista interna. No teu coração tem uma lista de erros, de pecados, de falhas que o seu cônjuge cometeu contra você. E aí, como é que você pode sonhar com um casamento restaurado se você mantém esses traumas vivos no seu coração? É preciso vencer os traumas do passado. Deus vai liberar uma unção, irmãos, de hoje até o dia 7, no projeto de vida inteiro, para você ser um sonhador, que vai viver o sonho de Deus para a tua vida. Mas, ei, traumas você tem que deixar para o passado e colocar uma pedra. Colocar uma pedra. Tira. Davi se angustiou ali, sim, ficou profundamente angustiado. Seus amigos falavam em apedrejá-lo, sim, que dor. Meus amigos me atirando pedras. Mas um sonhador não está alicerçado nos seus amigos, ele está alicerçado em Cristo Jesus, que é a rocha eterna e inabalável. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Feche os teus olhos. Deus está aqui, Ele te fortalece.